Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddham dhammam sangham namassami. A terceira nobre verdade que o Buda declarou foi a verdade da cessação do sofrimento. Tendo enxergado, né, a existência do sofrimento e a causa do sofrimento, então também se enxerga a cessação do sofrimento, né? Porque é dito que esse assunto, como tantas outras coisas, né, quando você enxerga um aspecto, se você enxerga por completo um aspecto, você enxerga todos os aspectos, né? Não é um conhecimento parcial, não é um conhecimento condicionado, né? É um conhecimento completo, né? É um conhecimento total, né? Então, se a pessoa realmente enxerga o sofrimento, automaticamente ela enxerga a causa do sofrimento, né? E a cessação do sofrimento é o caminho que leva à cessação do sofrimento. Não, se ela enxerga a cessação do sofrimento, ela também enxerga o caminho que leva, que levou, né, digamos assim. Se a pessoa enxerga a cessação do sofrimento, então ela enxerga o caminho que levou à cessação do sofrimento, né? Então, que ele declarou como a cessação do sofrimento, né? A cessação do desejo, né? Aqueles três desejos, né? Cessação de Kama Tanha, Bhava Tanha, Vibhava Tanha. Mas, na verdade, também, como, né, esse estado de sofrimento é condicionado de várias formas, né? E é uma espécie de ciclo vicioso. Então, na verdade, também, né, você pegar outros ensinamentos dele, você vê que qualquer ponto que você quebrar o ciclo, né, ali é a cessação do sofrimento. Então, não é obrigado seja num ponto ou em outro ponto. Mas, no final, resulta nisso, né? Também como todos esses conceitos são criados sobre um fenômeno que não possui nome, né? Não possui explicações, é apenas um fenômeno natural, né? Então, não é no conceito que esse fenômeno cessa, né? Então, você pode dizer que a cessação do desejo é o fim do sofrimento, mas, na verdade, isso é apenas uma forma de dizer, né? O fim do sofrimento não está num conceito ou em outro, né? O fim do sofrimento está direto no assunto, né? Está direto no assunto. Mas, tendo experienciado o fim do sofrimento, então você encontra formas de explicar isso para as demais pessoas. Então você diz coisas que fazem sentido, que são úteis para que as demais pessoas ouçam. Então uma forma útil de olhar isso é olhar como, né, o fim de desejo por prazeres sensoriais, desejo por o fim do desejo por existência, o fim do desejo por não existência. Mas eu tenho a impressão, né, que, na verdade, essa realização é muito mais silenciosa do que isso, né, muito mais direta do que isso, muito mais simples do que isso, né? A pessoa chega a um ponto que ela lida direta com a mente, né? Então, ela simplesmente muda a mente, né? Quebra um certo hábito da mente, abandona um certo hábito da mente. Não tem nenhuma placa ali dizendo esse hábito se chama desejo, né? Se você não der nome nenhum para esse hábito, não tem nome nenhum, é apenas algo que a mente faz. Se você quiser explicar para alguém, você fala, bom, do que eu posso chamar isso? Eu falo, ok, eu vou chamar isso de desejo. Mas é apenas um nome que a gente dá a essas coisas, né? Então, mas é um conceito importante, né? A cessação do sofrimento, né? Porque a maioria das pessoas consegue, né, facilmente enxergar a existência do sofrimento. Algumas pessoas com um pouco de destreza, um pouco de sutileza, habilidade, né, com a sua mente, podem conseguir enxergar a causa do sofrimento, né, de maneira parcial, né?
Mas às vezes não só você, por exemplo, você pode intelectualizar a causa do sofrimento. Você pode pensar a respeito e chegar a uma conclusão sobre o que é a causa do sofrimento. Mas aquilo é apenas uma ideia, apenas uma teoria, né? Se a sua conclusão não levou ainda à cessação do sofrimento, então você não sabe de verdade qual é a causa do sofrimento. Você tem uma opinião sobre o que é a causa do sofrimento, você tem uma teoria sobre o que é a causa do sofrimento. Mas só quando você cessar o sofrimento é que você sabe, isso de fato é a causa do sofrimento, porque eu cessei, né? Abandonando a causa, o resultado cessa. Então, se você abandonou aquela causa, você viu o resultado e falou, sim, com certeza, essa era a causa do sofrimento. Que nem você tentar acender uma luz, tem de vários interruptores. Quer dizer, esse é o interruptor, mas você não sabe ainda, só quando você apertar que você vai saber. Né? Se você apertar e a luz acender, você fala, de fato era esse. Agora sim eu posso dizer, com certeza, esse é o interruptor. Antes disso, você tem uma opinião, né? Você vê a parede, tem um interruptor ali, não tem nenhum outro, então, logicamente, deve ser esse o interruptor. Mas você ainda não sabe de verdade. Né? Então, nesse exemplo, vamos supor, tem uma lâmpada no teto. Né? Essa lâmpada gera luz. Não, você não sabe isso ainda. Né? Você só sabe quando você apertar e ela gerar luz. Se você apertar o interruptor e ela gerar luz, aí você sabe, a lâmpada gera luz. Esse é o interruptor que acende a lâmpada. Né? Então é a mesma coisa nesse negócio, né? Causa do sofrimento, cessação do sofrimento, existência do sofrimento funciona da mesma forma. Né? Quando a gente fala das coisas, a gente sempre fala de uma terceira, uma quarta camada de intelectualização. Né? Mas quando o Buda fala sobre as 4 nobres verdades, ele fala já do ponto de experiência direta. Né? Tendo realizado essas 4 verdades, ele declara elas. Né? Então não é que nem os filósofos, ou os intelectuais, ou nós aqui que damos opinião sobre o que é a verdade. Né? O Buda ele segue o caminho reverso. Primeiro ele enxerga a verdade, depois ele fala a respeito. Nós, ao contrário, ficar falando, teorizando, imaginando que de alguma forma naquela teoria a gente vai encontrar o caminho para a verdade. Já o Buda é o contrário. Né? Primeiro ele faz, depois ele fala. Né? Então, quando o Buda fala sobre as 4 nobres verdades, é um pouquinho diferente, né, de nós falando sobre as 4 nobres verdades. Né? Ele fala tendo feito, né? Tendo visto, né? Tendo conhecimento completo do assunto. Né? Então, inclusive, ele até mencionava isso para os discípulos. Né? Falava, eu digo isso tendo realizado, tendo visto. Só assim, só depois é que eu falo. Eu não falo antes de ter visto por mim mesmo. Né? Então, tendo enxergado o Dharma, ele então ensina as demais pessoas. Né? Então, é por isso que é chamado o professor mais excelente do mundo. Né? Então, ele achou relevante, né, mencionar para as pessoas, né, expor o assunto, usando esse recurso, né, dessas 4 nobres verdades, explicar em termos de 4 nobres verdades, né, o sofrimento, a causa do sofrimento, a cessação do sofrimento e o caminho que leva à cessação do sofrimento. Né. Então, falar sobre a cessação do sofrimento é importante, porque não é óbvio para todo mundo, né? Eu mesmo lembro disso, né? Eu lembro quando comecei, primeira vez fiz contato com o budismo, né? Também, sofrimento já tinha bem claro nesse mundo, né? Que o mundo existe sofrimento. Para mim não tinha dúvidas a respeito disso. E aí a causa do sofrimento, falei, isso também já consegui, isso não é, já tinha minhas suspeitas a respeito disso, né? Aí vem o terceiro, a cessação do sofrimento. Rapaz, eu esqueci desse ponto. Nunca me ocorreu, né? Nem lembrei de pensar nisso, né? Eu estava tão ocupado em olhar para o sofrimento e a causa do sofrimento, né? Uma coisa tão simples, mas nunca me ocorreu isso, né? Cessação do... É mesmo, rapaz. Será que não tem uma cessação para esse sofrimento? Nem lembrei de pensar nisso, né? Então é importante mencionar isso, é uma coisa tão simples, tão óbvia, né? Mas isso também, né? Simples e óbvio depende da inteligência da pessoa, né? Uma pessoa burra não é óbvio. Para uma pessoa burra é algo fantástico. Uau, é mesmo, rapaz, cessação do sofrimento. Depende do tamanho da burrice de quem está ouvindo, né?
como é o meu caso, então não é tão óbvio assim, né? Se uma pessoa inteligente é óbvio, mas para uma pessoa burra não é tão óbvio, né? Então você não pode assumir que seja óbvio, né? Você tem que tentar ensinar para as pessoas que precisam aprender, né? As pessoas que precisam aprender são as pessoas que nem eu, né? As pessoas que são burras, né? Então, então é importante mencionar, né? A cessação do sofrimento. Então, né? A mesma reflexão que o Buda teve, né? Só que ele conseguiu fazer essa diferença entre um Buda e uma pessoa que não tem, né, a característica de ser um Buda, né? O Buda, ele pensa sozinho, ele resolve sozinho esse assunto, né? Ele só de pensar, não, existe a morte, né? Então existe o não morte, né? Existe o nascimento, então existe o fim do nascimento, né? Se um existe, o outro também tem que existir, né? Se existe o sofrimento, né? O sofrimento é fácil de averiguar, né? Qualquer pessoa com mínimo de inteligência consegue enxergar sofrimento. Ok, né? Se existe sofrimento, então deve existir a cessação do sofrimento. Mas não é desse ponto, né? Isso não foi, quando ele teve esse tipo de reflexão, ele não falou nada para ninguém, né? Nesse tipo de reflexão não está na hora de falar para ninguém sobre isso, né? Isso é apenas uma reflexão interna dele, né? Quando ele vem para as pessoas e fala a cessação do sofrimento, é depois de já ter enxergado essa cessação, né? Não é uma teoria, não é uma especulação, não é um raciocínio lógico, é uma observação direta, né? Então, cessação do sofrimento existe, né? Eu não acho que existe, eu não penso que existe, eu não teorizo logicamente que, já que existe sofrimento, logicamente existe a cessação do sofrimento. Não é assim que ele fala sobre esse assunto, né? Quando ele fala sobre esse assunto, já passou por tudo isso, isso aí ficou para trás. Toda essa teorização, toda essa especulação ficou muito, muito para trás, né? Quando ele fala sobre isso, já está realizado o assunto. Não tem mais, não é mais questão de teorias e ideias e opiniões, né? Apenas descrevendo o fato, olha, isso existe, isso também existe. E isso é dito não para se exibir, falar, olha como eu sou inteligente, eu enxerguei a cessação do sofrimento. Não é essa a razão porque ele fala isso, não é porque ele acha que tem a necessidade de catalogar os fenômenos que existem no mundo também. A razão que ele fala sobre esse assunto é para que seja útil para as pessoas, é por compaixão. Se não fosse por compaixão, ele ficaria em silêncio, né? A única coisa que levou ele a falar com as pessoas após ele realizar a iluminação foi o desejo de ajudar as pessoas, né? Então, tendo compaixão, ok, então vou falar sobre a cessação do sofrimento. Então, quer dizer que ouvir sobre a cessação do sofrimento é útil, né, para quem tem interesse, né, em alcançar isso. Então, primeiro, né, que nem eu falei, você nunca sabe o tamanho da burrice das pessoas. Então, algumas pessoas que nem eu nunca pensaram nesse assunto, né? Uma coisa tão simples, tão óbvia, né? Mas você não tem como você adivinhar o tamanho do buraco de cada um, né? Então, às vezes é só falar, é mesmo, rapaz, nunca pensei nisso de fato, né? Cessação do sofrimento, é óbvio, né? Só esse tanto já é um insight, né, para algumas pessoas, né? Mas para outras pessoas que também tem chamar a atenção para esse fato, né? Isso é relevante, né? É uma prática, né? Você está ciente da cessação do sofrimento, né? Não só em termos, né, de dar um alvo para as pessoas, né? Você caminhar em direção à transcendência, à cessação, ao fim do ciclo de nascimento e morte, o fim da existência condicionada, a nibbana, né? Não só, né, em termos de dar um alvo para as pessoas, né, dar uma esperança para as pessoas, um objetivo para elas, né? Mas também isso é uma prática em si só, né? A Ajahn Pasanno fala muito bem sobre esse assunto, ele fala muito eloquentemente sobre esse assunto, né? Tem uma palestra que ele falou, acho que até aqui no Brasil, se não me engano. Quando ele esteve no Brasil, ele falou sobre esse assunto, né? De você prestar atenção à cessação do sofrimento. A sua mente fazer contato recorrente com a cessação do sofrimento é extremamente útil, né?
Porque, em geral, as pessoas não fazem. A cessação do sofrimento, ela ocorre a cada momento, porque o sofrimento surge a cada momento. Então, ela também cessa a cada momento, né? Existe a cessação final, né, que é o Nibbana, né? Mas você não precisa esperar até o Nibbana para conseguir enxergar a cessação do sofrimento. Você pode enxergar no aqui e agora, né, conforme na sua própria experiência de vida, aqui e agora, né? Então, porque em geral as pessoas não fazem isso, né? As pessoas sempre que experienciam o sofrimento, o truque delas é virar a cara para o outro lado, fechar os olhos, né? Então, surge um desconforto, liga o rádio, ouve música. Surge um desconforto, algum incômodo, pega o celular, olha alguma coisa no celular, come alguma coisa, pega uma comida para se distrair, né? Vai jogar videogame, vai olhar o celular, vai fazer alguma coisa, né? Elas querem ou então, se for, em último caso, usa drogas, bebe álcool, sei lá o que as pessoas fazem hoje em dia, toma remédio, o que quer que seja, né? Então, as pessoas não têm interesse em olhar a cessação do sofrimento. O truque que as pessoas têm para cessar o sofrimento é fechar os olhos, né? Mas isso não resolve o problema, né? Na verdade, isso de várias formas apenas encoraja ainda mais o problema, piora ainda mais o problema. Então, né? Na verdade, uma maneira mais útil de enxergar a sensação do sofrimento é, número 1, através da sabedoria. Você enxergar a sensação do sofrimento que vem da sabedoria, né? A sabedoria que enxerga, né? Como é que se interrompe esse processo, né? A mente está sofrendo, né? O que a mente, em geral, em 99,9% dos casos, o que é que eu tenho que parar de fazer para que a mente pare de sofrer? Não é muito o que é que eu devo fazer, é muito mais o que é que eu paro de fazer, né? Porque sofrimento, na maioria dos casos, geração é criada pela própria mente, né? A mente é o ponto central do sofrimento, não é o corpo, não é o mundo exterior, é a mente que é o ponto central, em última instância, né? Então, tem muito a ver com a melhor maneira, né? A forma mais útil, né, de se enxergar a cessação do sofrimento é enxergar esse processo da sabedoria atuando, né, e abandonando as causas do sofrimento. Quando as causas do sofrimento são abandonadas, o sofrimento cessa. Você olha isso com frequência, você fica hábil em abandonar as causas do sofrimento. Você ganha fé, coragem, confiança em sabedoria. Você ganha estima por sabedoria. Você enxerga a sabedoria como algo valioso, algo a ser protegido, algo a ser encorajado, né? Então você desenvolve e ganha força, né? Você ganha força no Dharma, né? Que nem a Jantia estava falando ontem, né? Sua prática fica forte, né? Então, há deleite nesse processo, né? Então, há deleite na cessação do sofrimento. Mas também tem né? Mas é óbvio, o problema desse que eu falei agora é quem é que tem sabedoria para fazer isso, né? Só funciona para quem tem, né? É que nem você falar, a melhor coisa de ter dinheiro é ver o dinheiro resolver problemas, né? Fura um cano, você chama o encanador, olha o dinheiro aí, ó, vai lá e resolve para mim. O encanador vai lá e resolve, fala, oh, que beleza, como é bom ter dinheiro. Dinheiro resolve as coisas para nós, né? A melhor coisa de ter dinheiro é ver o dinheiro resolver os problemas, né? Mas se você não tem dinheiro, e aí, como é que fica, né? Então essa solução é melhor, mas não é talvez muito prática para a maioria de nós, né? Nós também ainda não temos sabedoria o suficiente para fazer isso, né? Mas algumas sempre tem, né? Se você parar para olhar com atenção, no mínimo de sabedoria você tem, né? Por exemplo, você está com dor nas pernas, está sentado durante muito tempo. Então você muda de postura. Bom, a dor passa. Já é um certo tanto, né? Já não parece muito, mas já começa a enxergar causa e efeito, né? Esse desconforto vem dessa causa. Se eu mudar a causa, o efeito muda. Vai começar a absorver esses princípios, né? Eventualmente isso vai resultar em coisas mais profundas e mais relevantes do que algo tão banal como esse, né?
Mas o princípio está presente, né? Você começar a enxergar o valor nessa interação, né? Interação entre, né, sofrimento, causa do sofrimento e onde é que eu me encaixo nesse assunto. Tem eu, tem isso e tem o resultado. Tenho eu, tenho o mundo e tenho o sofrimento, né? Até que ponto, né? Onde que eu me encaixo nisso tudo? O que é que eu posso fazer para desfazer esse quadro, né? Existe em causa do sofrimento, existe eu e existe o sofrimento, né? Onde é que eu atuo nisso? Como é que eu faço qual é o meu papel em tudo isso, né? Uma coisa que você começa a estudar esse assunto com frequência, você começa a ganhar sabedoria, começa a ganhar conhecimento sobre si mesmo, sobre o seu próprio corpo, sobre a sua própria mente. Começa a virar ali um trabalho meio de cientista, né? De você faz isso, tem aquele resultado. Se eu fizer desse jeito, tem um outro resultado. Agora, se eu fizer isso combinado com aquilo, o resultado é ainda outro. Você começa a pegar essas coisas, sabe? Começa a absorver essas informações, né? Começa a guardar aquilo na sua memória, começa a desenvolver habilidade em lidar consigo mesmo, em lidar com o mundo ao seu redor, né? Então, você vai pegando, você vai absorvendo os princípios por trás de tudo isso, né? Então, essa é uma forma, né, de refletir sobre a cessação do sofrimento, enxergar, né, prestar atenção à cessação do sofrimento dessa maneira é a mais útil que tem, na minha opinião. Mas não é a única também, né? Mesmo para pessoas burras que nem eu, existe uma segunda opção, que é paciência e perseverança, né? É só sentar, né? Você tem que ter fé na impermanência, né? Você sentar. Sofrimento também é impermanente, né? Tem um ditado que é assim, até isso passará, né? As pessoas falam isso, mesmo isso passará, né? Então essa é realmente uma sabedoria muito relevante, né? Você fala, tudo bem, eu sou burro, não sei resolver isso, mas eu sei que isso é impermanente. Não importa, porque se isso aqui não é impermanente, a minha burrice é impermanente. Alguém tem que ser impermanente nisso, não tem outro jeito. Alguém é impermanente. Se essa dor não é impermanente, a minha burrice é impermanente. Alguém é impermanente nisso. Não é possível, né? Você fala, olha, o Buda falou que tudo é impermanente, saber Sankhara, Anicca. Você, não, mas talvez tenha esse um fenômeno no mundo não seja impermanente. Tá bom. Mesmo que seja possível essa sua teoria, né? Mas dois fenômenos que não são impermanentes, aí já é muito menos provável, né? Um já é improvável. Fala, essa dor não é impermanente, essa dor é eterna. Nunca vai passar essa dor. Não é verdade, mas só a título de caridade, ok, tudo bem, vou aceitar o seu argumento. Essa dor nunca vai passar. Mas e a sua burrice também? Não é possível que ela também não vai passar. Duas coisas permanentes no mundo é pouco provável, né? Uma já é pouco provável, duas ainda mais improvável, né? Então, se o sofrimento não é impermanente, então a minha ignorância tem que ser impermanente, alguma coisa tem que ser impermanente, né? Então você persiste, né? Tem paciência e observa, né? Ganha o hábito de fazer isso, né? Se você acha difícil fazer isso com algum problema já presente no seu dia a dia, né? Então você pode criar um exercício de observar o fim do sofrimento, né? Você, por exemplo, pega um horário que você tem tempo livre, né? Em vez de olhar celular, ouvir música, fazer besteira, senta sozinho num canto tranquilo. Se na sua casa não tem canto tranquilo, vai num parque, vai numa igreja, sabe? Procura um local tranquilo que você possa sentar. Aí você senta ali e olha para si mesmo. E aí, como é que tá as coisas? Tudo em ordem? O que você está sentindo agora? Está sentindo algum incômodo? Impaciência, raiva, ansiedade? Se estiver sentindo alguma coisa incômoda, perfeito. É a hora perfeita para fazer isso. Porque já está ali o incômodo. Se não estiver sentindo nada, você sentar ali naquele canto sozinho, em silêncio. Não, tá tudo bem. Tá tudo bem? Tá. Então, peraí, então vamos criar algum problema, vamos criar alguma coisa. Começa a pensar em alguém que é irritante, começa a pensar em algo que cria ansiedade, que cria raiva, que cria medo, né? Fica ali, pensa, até você ficar com medo, né? Fala, e aí, tá com medo? Tô. É agradável? Não. Ok, então vamos sentar aqui e esperar esse medo passar. Não faz nada, apenas senta ali e fica esperando.
Vamos ver quanto tempo dura. Se quiser, pode marcar no relógio se quiser, só para passar, só para ficar mais interessante. Liga um cronômetro no celular, vamos ver quanto tempo demora para esse medo passar. Aí dá 10 minutos, ele passa. Né? 15 minutos ele passa, 5 minutos ele passa. Aí você aprende a olhar isso, viu? Ele estava presente, agora ele passou. Aí faz de novo, repete o exercício, de novo. Agora raiva. Fica com raiva. Tá com raiva? Tô. É ruim? É. Então vamos ver ela passar. Fica ali até ela passar, sabe? Não está passando, então insista. Não está passando, então insista. Não recue. Porque mesmo que ela... Então talvez ela mude para estar com raiva do seu chefe, que é muito chato, e ele é injusto, e ele é uma pessoa egoísta, é uma pessoa ruim. Você sente raiva dele. Então tá, você fica ali com aquela raiva. A raiva não está passando. Ela não passa a raiva. Não saia dali, fique até ali, até porque depois de um tempo aquela raiva virou impaciência. Né? Ei, diabo, essa raiva não passa, que raiva ignorante, mas diabo dessa raiva. Já mudou a raiva, a raiva era do chefe, agora a raiva virou impaciência. Aí você persiste na impaciência. Essa impaciência, estou tão impaciente, que diabo dessa impaciência, não passa impaciência. Fica ali que ela vai mudar em alguma outra coisa, ela não fica, ela não persiste. Né? Em último, chega uma hora que se você for muito, muito burro mesmo, a última hora que acontece é você cansa, né? O corpo cansa, a mente cansa, a impaciência vira irritação, irritação vira ansiedade, ansiedade vira tristeza. Ah, eu sou muito burro, eu não consigo, eu sou muito burro, estou aqui sentada 1 hora e nada de inteligência subir. Ai, que coisa horrível. Persiste, não sai dali, fica ali com aquela tristeza, até ela virar impaciência de novo. A impaciência vira raiva. A raiva chega uma hora que, no mínimo, você cansa. Ah, que coisa besta, deixa para lá tudo isso. Não desista, né? Tenha fé na impermanência. Né? A impermanência funciona. A impermanência é uma coisa que dá para confiar. Né? Ou então você cai no sono também, pronto. Aí você fica ali até cansar e dormir. Bom, já é alguma coisa, né? Quando eu estava dormindo, passou a raiva, né? Já é alguma coisa, sabe? Não desista, sabe? Não recue, né? As coisas são impermanentes, inclusive o sofrimento é impermanente, né? Então, você fazer esse exercício tem muitas vantagens em fazer isso. Parece besteira, eu falo como se fosse uma coisa assim meio boba, mas na verdade tem muita coisa ali dentro, sabe? Tem muita coisa. Você só o ato de persistir já é incrivelmente útil. Você ganhar a qualidade da persistência, da coragem. A coragem, não, eu não vou recuar, eu vou ficar aqui. A seriedade de fazer isso, você fala, não, eu vou sentar aqui, eu não vou levantar desse lugar. Sabe? A seriedade de fazer isso, enxergar a importância na sua própria mente, ter fé em si mesmo, ter fé na impaciência, na impermanência, né? Ter disposição de passar por isso, sabe? Tem um monte de coisa ali que é muito mais valioso do que vocês imaginam, né? Eu falo assim como se fosse algo bobo, né? Mas é porque eu sou meio bobo, né? Porque o exercício é bobo. A burrice é minha. Ali tem muita sabedoria, né? Não faça por si mesmo e veja, né? Enxergue por si mesmo. Né? É algo que não é tão excelente como ter sabedoria, né? E saber desarmar, né? O sofrimento. Desarmar o sofrimento é mais sábio ainda do que isso. Mas não é algo pouco, sabe? Não é algo a ser negligenciado, né? É que nem você falar, olha, tem aqui essa Ferrari e tem aqui esse Corvette. Tudo bem, o Corvette não é a Ferrari, mas também não é algo para jogar fora, não, viu? Corvette não é algo para ser jogado fora, não é igual a Ferrari. Mas espera aí, vai com calma aí, né? Não vai falar, esse Corvette não vale nada. Calma, não é tão simples assim, né? Então tudo bem, né? Você ter a paciência de estar presente até o fim do sofrimento se manifestar, não é tão excelente como você saber o caminho para acessar o sofrimento. Mas também não é algo para ser jogado fora com muito desprezo, não. É algo extremamente valioso, extremamente útil. Né? Muito rica a experiência de fazer isso. Né? Eu recomendo bastante, né? Porque eu, infelizmente, sempre fui muito burro, então eu não tive muito acesso. Eu tive que fazer muito disso, sabe? De sentar e ter persistência. Falei, ok, eu não sei resolver isso, mas eu tenho persistência, eu tenho paciência, eu tenho perseverança. Né? Então, eventualmente, você começa a... como é que diz? As peças do quebra-cabeça começam a fazer sentido, sabe? Você vai aos pouquinhos olhando para isso,
Olhando esse processo, sofrimento surge, sofrimento cessa. Sofrimento surge, sofrimento cessa. Sofrimento surge, sofrimento cessa. Você tem fé, né? Também fé na impermanência, fé em sati, né? Fé no ato de olhar, né? O ato de olhar gera alguma coisa, não é um ato inútil. Olhar é a fonte de sabedoria, né? Sabedoria vem de enxergar as coisas. Quando você enxerga, você entende. Quando você entende, surge sabedoria, né? Então você tem fé nisso, tem fé em olhar, tem fé em boas qualidades, tem fé em persistência, tem fé na impermanência, né? Você insiste, né? Você não tem a sabedoria dos sábios, mas você tem a sabedoria dos burros, né? Os burros têm a sabedoria que é a persistência, a insistência, persistência, né? É uma sabedoria, não é uma sabedoria tão boa como a sabedoria da inteligência, mas também não é algo de se jogar fora, né? Melhor do que as pessoas que não têm nada, né? Algumas pessoas têm a sabedoria dos sábios, algumas pessoas têm a sabedoria dos burros, e as demais pessoas têm a burrice dos burros, né? Então, por mais que a sabedoria dos burros não seja tão boa quanto a sabedoria dos sábios, ela ainda é melhor do que a burrice dos burros, não? Então, vamos pegar o que a gente tem, né? A gente não tem o melhor, mas a gente tem o que tem, né? Então, mas eu digo que é extremamente valioso, né? É muito, muito valioso isso. Então, esse assunto, né? A cessação do sofrimento, né? É muito, muito relevante, né? Não é só avisar para as pessoas que existe a cessação do sofrimento. Não é só um objeto um alvo, né, a ser atingido, né? Não é só isso, né? Também é um exercício em si só, né? Se essa pessoa tiver inteligência, tiver sabedoria, ela pode tomar isso, né? Prestar atenção ao fim do sofrimento, diariamente, constantemente, a todo momento. Sempre que você enxerga o sofrimento, não vire os olhos, fique ali, né? Tome essa oportunidade. É uma oportunidade de ouro, né? Sempre que você está sofrendo, é uma oportunidade de ouro para você enxergar a realidade desse assunto, né? Então, que nem, né, o sofrimento em si é uma nobre verdade, né? Dukkha Ariya Satyam. O sofrimento em si é uma nobre verdade. Então, quando você está olhando, está experienciando sofrimento, né, você está com a faca e o queijo na mão, né? Está ali. Agora é a oportunidade perfeita para você estudar o Dharma, né? Você está experienciando sofrimento, agora olhe bem para o sofrimento. Olhe bem para ele, olhe bem para a cara dele, não fuja. E persista até ele cessar, até ele mudar, né? Porque isso também é extremamente relevante. Talvez até mais relevante do que a própria percepção do sofrimento. Com certeza é extremamente útil, porque serve como prática, né? Não só é uma questão de compreensão, né? Mas é uma questão de gera qualidades, muda, a sua mente muda, né? Se você frequentemente, recorrentemente expõe ela a esse fenômeno, deixa a mente ter contato com o fim do sofrimento, mesmo coisas bobas, sabe? Mesmo coisas bobas, que nem um mosquito picando, dor nas pernas, impaciência, calor, frio. Só esse tanto, sabe? Você está com calor, né? Você fala, esse é o desconforto do calor, tá vendo? Você senta ali, puxa vida, é desconfortável isso, né? Calor, é bem desconfortável. Essa é a sensação do desconforto do calor, tá bom. Aí o dia vai passando, chega à tarde, o calor ameniza, né? Aí você sente e repara, tá vendo? O calor passou. Agora a sensação é essa. Interessante. Vai acumulando essas informações, sabe? Vai só olhando, não precisa ter muita opinião, não precisa entender demais, não. Não precisa dialogar a respeito, fazer uma teoria. Não, só vai olhando em silêncio, tá vendo? Esse é o desconforto do calor. Bacana. Agora, tá vendo? O calor passou. A sensação é essa. Interessante. Vai olhando, vai criando o hábito de olhar, vai criando o hábito de prestar atenção, toma interesse por si mesmo, toma interesse pela sua mente criando sofrimento, toma interesse pela sua mente abandonando o sofrimento. Fica ali olhando, fica observando, vai acumulando informações, vai acumulando conhecimento. Com o tempo, as peças do quebra-cabeça começam a fazer sentido, sabe?
Você começa a juntar uma pecinha aqui, junta uma pecinha ali, junta uma pecinha aqui. Chega uma hora que você, estou começando a enxergar o que é isso aqui. No começo é uma bagunça geral, não sei o que é isso aqui, mas não dá para você adivinhar qual é a imagem que nós estamos formando, né, com essas diferentes peças, né? Mas você junta uma pecinha, junta mais uma pecinha, junta mais uma, de repente, é um cachorro, olha aqui, rapaz. Será que é um cachorro ou é um camelo? Não tô muito, mas você já sabe que é um animal. Você não sabe se é um cachorro ou se é um camelo, mas eu continuo juntando pecinha, junta mais. Ok, é um camelo. É um camelo, agora tenho certeza que é um camelo. Mesmo que você não tenha formado, não tenha terminado o quebra-cabeça ainda, mas chega uma hora que você fala, isso aqui é um camelo. Certeza que é um camelo. Eu não terminei de montar o quebra-cabeça, mas eu sei com certeza, isso aqui é um camelo. Então, eu digo isso apenas para não, né? Você não precisa chegar a nirvana para conseguir enxergar essas verdades, né? Muito antes de chegar a nirvana, você já consegue ter uma visão, não, eu sei o que é isso, agora eu entendi o que está acontecendo. Então, esse bem-estar vem muito antes, né? Muito antes de chegar ao nirvana, você já começa a experienciar esse bem-estar, já começa a experienciar essa sensação de segurança, de bem-estar, né, de tranquilidade. Ok, eu sei o que está acontecendo, eu entendi qual é o assunto. Agora eu estou seguro. Né? Essas coisas existem, são viáveis, são acessíveis para quem tiver interesse. Né? Então é importante mencionar isso, que as pessoas saibam disso, porque não é uma informação óbvia para todo mundo. Né? É isso. Tem alguma pergunta, alguma questão? Sim. Quando a gente está preso assim, no estado mental, de preguiça, dá para observar isso também mudando a atividade, né? Tipo, eu estou com preguiça aqui, eu vou fazer uma outra coisa para poder combater essa preguiça. Mas isso seria desviar? Mais ou menos, né? Tem diferentes níveis que você faz isso, né? Que nem, por exemplo, lá, uma coisa que eu também experienciei muito lá no mosteiro, na Wat Pah Nanachat. Então, sei lá, lá era 3h30 da manhã. 3h30 da manhã você tem que estar de corpo presente no salão para o puja e para a meditação. Né? É irritante isso, né? Irritante se você fazer isso. Mas, se você, por exemplo, pegar nessa, eu tenho que ir, porque se eu não for, eu não sou um bom monge, eu não posso ser preguiçoso, ou então eu tenho que ir, senão as pessoas vão me criticar, os outros monges vão tirar sarro de mim porque eu não apareci, né? Então você vai por vergonha, tem vergonha de ser criticado, sei lá, você pode, né? Você se agride com raiva, e graças à raiva você então levanta e sai da cabana e vai até o salão para às 3h30 da manhã. Então você tirou a preguiça e substituiu ela por raiva. Tirou a preguiça e substituiu ela por vergonha. Né? Então não é o mais excelente, mas ainda é melhor do que a pessoa que ficou ali deitada com a barriga para cima e falou, não vou não, que se dane, eu quero mais que se dane tudo isso. Essa pessoa, o primeiro não é o ideal, mas ainda é melhor do que o segundo, sabe? Então você às vezes você tem que ter humildade. Ok, eu vou ser, antes de querer ser inteligente, eu vou ser meio burro. Vamos começar com meio burro. Depois de meio burro, talvez eu fique inteligente. Mas, né, vamos ser humilde, vamos começar com meio burro, né? Mas ciente de que isso não é um resultado final, né? Isso é apenas um estágio intermediário. Né? Tendo conseguido esse tanto, ok, agora vamos refinar isso mais ainda. Vamos simplesmente aprender a fazer isso sem ter que nem eu falei, né? Você desfazer as causas do sofrimento. Né? Então, você está ali deitado, surge a preguiça, você desarma a preguiça. Simplesmente desarma. É uma coisa que não tem como explicar isso, é uma coisa que você aprende a fazer isso, mas não tem como explicar como fazer isso. Você simplesmente desarma, né? Que nem, sei lá, só montar aqui fechado, você solta. Pronto. Acabou o assunto. Né? Que nem o Adianchar fala, a pessoa está segurando uma barra de ferro, né? Quente, vermelha, a barra de ferro está quente, está no fogo, aquela barra de ferro. Né? O cara está ali com a mão queimando, Adianta, está queimando a minha mão, larga, larga, é só largar. Não dá para largar, é tão bonito, sabe? É só largar e ficar de mãos vazias. Tá bom, então fica aí com a mão queimando.
Quando você cansar da dor, você larga, não tem jeito, né? Se a pessoa tem inteligência, ela larga. Se ela não tem inteligência, ela sofre, né? Quando ela cansar de sofrer, ela larga, não tem outra coisa a fazer. É um ou outro, né? Então, essas coisas é assim mesmo, sabe? Você vai aprendendo, você vai refinando, vai aprendendo mais sobre a sua mente, vai ganhando insight sobre si mesmo, encontrando formas melhores de fazer isso, né? Até você encontrar um jeito de que isso nem mais se manifeste, né? Até que você encontrar um jeito de que a preguiça nem surge mais, né? Então você vai refinando, refinando. Essas coisas são progressivas, né? Dessa forma. Ok? Mais uma coisa? Hoje em dia eu percebo que, por exemplo, se eu ouvir uma música, ou então se eu assistir algum vídeo de comédia, alguma coisa assim, dá para perceber como muda a respiração, o batimento cardíaco. Aí eu fico pensando, será que a mente já reagia assim a essas coisas antes? Sim. Ou agora ela tem mais aversão, por isso ela reage mais agitado? Não, aí depende, né? Se você antes gostava, agora sente aversão, a reação vai ser diferente. Mas com certeza, mesmo apego e aversão têm o mesmo resultado no corpo, né? Que é a tensão, né? A tensão na mente. A tensão na mente gera tensão no corpo, gera tensão nos olhos, no maxilar, nos ombros, né? No batimento cardíaco, na respiração. Isso que é garantido, né? O tipo a qualidade da tensão que vem do desejo é diferente da qualidade da tensão que vem da aversão, né? Mas o corpo não está relaxado quando você está com a mente obcecada por desejo. Quando você está com a mente obcecada por desejo, você não está relaxado, você está tenso. Mas é uma tensão diferente da raiva. A raiva é uma tensão específica. O medo é uma tensão específica. A ansiedade é outra. É por isso que tem nomes diferentes, né? As pessoas dão nome, isso é ansiedade, isso é medo, isso é raiva, isso é desejo, isso é preocupação. Tem características diferentes, mas a matéria-prima é a mesma, né? É a tensão, fica tenso. Isso é comum a todos eles. Tem mais uma coisa?